anos. Eu disse, tu só tiveste que esperar 19 anos para ver isto. Eu esperei 45, o Benfica esperou 113 anos para ver isto. Portanto, estamos a viver história, estamos a festejar história. Temos de estar felizes e satisfeitos, alegres, contentes. Eu não sei quantas vezes, eu acho que já te abracei a ti também. Eu abracei toda a gente me abraçou. Porque é isto, é partilha. O Benfica partilha, é isto, não é? É partilha de uma alegria É um dia imensa. de muito Benfica. É muito benfiquismo. Um dia que já chegou outro, já estamos a 14 de maio, mas o António Bernardo que conta muitas histórias da história do Benfica e que viveu alguns desses momentos também, muitas vezes na bancada. Há pouco até estava emocionado a ouvir o hino. Né? São muitas emoções, António. É verdade, muitas emoções, desde que eu me lembre, uns mais recentes, outros quando eu era muito jovem, é o 30º campeonato da minha existência. Não é? O Benfica tem uma história com 36 campeonatos e eu vivi uns muito criancinha ainda e outros com mais adulto e mais jovem, que são 30, faz hoje 30. Eu E pensava é que muito tinhas importante. vivido os anos 30. Não, 30 campeonatos. Não, é que 60 com 30 muito campeonatos emocionado, muito emocionado esta é uma média muito boa. Não, mas o que eu noto é que para além desta festa, isto vai ficar na história porque hoje houve duas concentrações populares gigantescas, referentes a duas religiões. Uma é a religião católica. Não, uma é a religião católica, que em Fátima teve o seu apogeu com o Santo Padre, que toda aquela gente lá teve com muito fervor. E teve outra concentração a nível de uma religião desportiva, que é o Benfica, porque isto ultrapassa tudo. E no momento em que se vive uma aliança de clubes grandes contra nós, isto é esmagador. Eu penso que isto é um motivo para refletirem se vai valer a pena perderem tempo com alianças. Porque não há hipótese de destruir o Benfica. Quando Luís Filipe Vieira já diz que o Benfica está 10 anos à frente da concorrência, achas que essa frase, essa ideia está aqui bem vincada hoje? Está bem vincado. E o Presidente, quando disse isso, não foi por arrogância. Ele lá saberá o que é que está no horizonte dele, destes 4 anos que começaram recentemente, o que ele planeia para o nosso clube. Cada vez mais sustentável, cada vez com mais condições, com mais títulos e maior. E está a crescer o número de sócios. O que aconteceu este ano com as receitas e com as assistências ultrapassou 1 milhão hoje, são números avassaladores, o Benfica cada vez é maior. E esta festa, para além de ser um extravasar de se ter ganho o Tetra, que era o que nunca tínhamos conseguido, há aqui um fator, para quem andou junto de jogadores, que me está a despertar a atenção há muito tempo. Hoje pode-se dizer que é fácil festejar até quem não joga. Mas quem não joga, se não estiver bem, se não estiver dentro do ambiente da equipa, não festeja como os nossos. Aliás, o Brian Clough, que foi um mítico treinador britânico, ele dizia que o mais difícil numa equipa é agradar aos 11 jogadores que não jogam. E repara bem, o Eliseu, que tem sido chamado à atenção das pessoas, e o Eliseu ficou de lado, e onde anda o Eliseu? Está ali, feliz, a controlar a festa. É a imagem da festa. O Samaris entrou em campo hoje com alegria. O André Almeida. Exatamente, já saltou, já Júlio dançou. César. O Júlio César, o Jardel, que não tem jogado, que foi fundamental no ano passado. O Lisandro agarrou numa placa que dizia 36, ainda não alargou, desde que entrou no estádio. É impossível, só quem não conhece os jogadores, e outro muito importante, que é um grande homem, um grande nome do Benfica, Júlio César, que muita gente antevia que ia ter azia, um jogador que já foi campeão europeu no banco. O Benfica tem ali um problema, mas nunca foi. É verdade. Atenção que ele vai no 25º troféu na carreira, é o jogador em atividade com mais títulos no futebol europeu. E nunca foi a nossa família, o nosso clube, os nossos adeptos que estiveram preocupados com a eventual, entre aspas, azia do Júlio. Está ali o Júlio a falar, a saltar, a cantar, a agarrar os colegas, a viver. Por isso há um ambiente familiar e isto é um exemplo para que a tal aliança preparem bem o plano de trabalho, porque tem as suas vidas, os seus clubes. Era melhor cada um agarrar no seu clubezinho, que está com tantos problemas, e não fazer aliança, porque isto é um exemplo que vai ser uma vida muito complicada para eles para o novo ano. São 5 os jogadores 4 vezes consecutivas campeões, Luizão, Jardel, André Almeida, Feiza e Sálvio. Depois há jogadores que já se sagraram
3 vezes campeões nacionais ao serviço do Benfica. Estamos a falar de Jonas, de Pizzi, Júlio César, Eliseu Samaris, ainda Lisandro, Lindelof e Gonçalo Guedes, falar dele também. Paulo Lopes também poderá sagrar-se 3 vezes seguidas, houve uma época onde não foi utilizado. Considera-se. Mas, no fundo, considera-se também do lote dos tetracampeões, porque ele está cá desde o início deste ciclo. E é fundamental, que cá está dentro desse núcleo. Nesse ano entrou um Mokhtar por engano. Correto. E depois há 6 jogadores que foram já 2 vezes campeões em 2 tentativas, portanto não falharam uma, tal como Rui Vitória. Ederson, Nelson Semedo, Grimaldo, Raul Jiménez, Mitroglou e Luka Jovic. E há uma noite marcante para vários jogadores. Já vimos o Sérvi, é um dos estreantes. Sérvi, Rafa, Carrilho chegou a Portugal há 6 anos. Teve que mudar para o Benfica para ser campeão. Ainda André Horta, o jogador adepto, que está eufórico também com esta conquista. Zivkovic, que já tinha sido 2 vezes campeão no Partizan, e é um menino de 20 anos. Com 20 anos, tal como um pouco o caso de Renato Sanches, é campeão 3 vezes. Exato. Filipe Augusto, que ainda há pouco tempo estava pelo Rio Ave, não é? E é campeão. Zé Gomes, lá no Japão deve ter feito uma festa. Grande Zé Gomes. Célis e Danilo também foram campeões. Falta garantir essa condição a Hermes, a Calaissa, Pedro Pereira e já falámos de Paulo Lopes. Só para dizer os nomes dos campeões. Helder, e outra coisa, no momento em que se está a festejar o Tetra, também há aqui um conjunto de jogadores que já saíram, a quem pertence também o Tetra, porque isto não é só esta equipa atual. E a equipa técnica anterior, comandada por Jorge Jesus, Miguel Quaresma, Raul José, Mário Monteiro, também merece. É um Tetra de muita gente, como disse Luís Tetra de muita gente, mas principalmente do Benfica e de todos nós adeptos. E é um Tetra português no que diz respeito à orientação técnica. E, olha, exatamente, isso é importantíssimo. 2 treinadores. Numa altura em que ninguém arreda pé do Marquês, esta é uma festa que está a ser seguida em todo o mundo através da BTV. Daqui a pouco a Bárbara Alves vai trazer à antena as notícias que marcam a atualidade, sobretudo com o Benfica, no topo da atualidade esportiva, a conquista do Tetracampeonato, o 36º título e também a conquista do 7º título de voleibol. O Benfica hoje conquistou na Negra 7ª vitória no Campeonato Nacional frente ao Sporting de Espinho, depois do interregno que pôs eu diria que um parênteses no ciclo do Benfica, que tinha conquistado 3 campeonatos consecutivos de voleibol. Um dia também marcante, porque o Benfica atingiu as finais da Taça de Portugal de futsal, masculino e feminino, com vitórias nas meias finais frente ao Sporting. Só falhou no hóquei patins, onde perdeu nos penaltis frente ao Reus o acesso à defesa do título europeu, conquistado na época passada aqui na Luz. Curiosamente no mesmo dia que o Benfica festejou o tricampeonato, mas o Benfica curiosamente chega a esta fase, cai no hóquei patins, apesar de não ter perdido no tempo regulamentar um único jogo, o que não deixa de ser curioso, porque perdeu hoje nos penaltis, mas é um fim de semana de muitas conquistas. O Benfica que estragou também a festa dos juniores do Sporting em Alcochete, com um golo de Zidane Banjaki, já em cima dos 90 minutos, a dar o empate nesse desafio, e amanhã vai ter o duelo com o Sporting Braga em busca da melhor classificação de sempre da equipa B de futebol. Portanto, é um Benfica em alta. Lá está, não dizemos que somos os mais ecléticos, mas ganhamos quase tudo. É um Benfica cheio de saúde, essencialmente a transpirar saúde para esta fase final e a mostrar que é muito mais do que o futebol, apesar de hoje estarmos a fazer a grande festa do futebol, não é? Que é essencial neste momento. Mas o público fica muito forte, muito forte. O público não arreda pé desta festa. Daqui a pouco vamos trazer a antena a recuperar os grandes momentos, as declarações mais fortes desta noite, também as imagens marcantes, não apenas no Marquês de Pombal, transformado num salão de festas do Benfica nos últimos 4 anos. Também vamos recordar a festa no Estádio da Luz e a festa que percorreu o país e o mundo nesse Benfica 24 horas, que hoje é bem mais tarde, já perto das 2 da manhã, para onde levamos esta emissão especial. E antes de fechar, gostava, meus caros, de vos lançar um desafio. Escolher o jogo, o momento, o jogador e uma figura deste Tetra, destes 4 anos, ou se quiserem deste ano. Começo pelo Pedro. Pedro, qual foi o jogo mais marcante deste ciclo de 4 vitórias? Deste Tetra. Deste Tetra é o jogo do Benfica-Porto depois do Eusébio, da morte do Eusébio. Sinto que é um jogo importantíssimo de todo o conjunto dos 4 campeonatos. É um jogo de união sem limites, em que jogávamos pelo Benfica, jogávamos pelo Eusébio, jogávamos a vida ali. Nesta época, não sei, há muitos momentos, são muitos os momentos. Há um momento que para mim é importante, que é o único momento em que tivemos a liderança verdadeiramente em perigo, é depois do empate com o Passos e o Setúbal empata com o Porto. E quem marca o golo do Setúbal
é um jogador do Benfica, o João Teixeira. E esse para mim é um momento importante. O João Carvalho, perdão. É um momento importantíssimo. Agora, o momento do gol do... Mas já agora deixa-me abrir também um parênteses sobre esse tema, porque há pouco falavas aqui a microfone fechado, de toda a história. A história é aquelas coisas subjacentes a esse gol. Dizer, nós lembramos aqui, eu não queria muito falar nisto hoje porque hoje é dia de falarmos só do Benfica, mas pronto, aqui fica um parênteses. O Bruno Carvalho fez uma birra de miúdo quando o Setúbal lá deu cabo dos resultados ao Sporting, tirou de lá os jogadores que tinham emprestados. E o Setúbal ficou desfalcado de valores ali, particularmente no meio campo, e o Benfica emprestou-lhes o João. E foi o João, o nosso, né, o miudito que nós vimos aqui crescer, que acaba por dar um empate ao Setúbal no jogo com o Porto, perdendo o Porto a oportunidade de nos ultrapassar. Foi o único momento em que o Porto nos podia ter ultrapassado. Houve um outro em que nos podia ter alcançado, mas o único em que nos podia ter ultrapassado. O que, por linhas, por portas e travessas, demonstra que se não fosse a birra de Bruno Carvalho, o João não tinha marcado aquele gol e, portanto, aqui muito obrigado ao Bruno Carvalho mais uma vez. Portanto, o jogo será esse, na tua opinião? O momento é o gol do Lindelof, para mim. Que em Alvalade? Em Alvalade porque é um momento que surpreende toda a gente. Toda a gente ficou surpreendida. E depois, qual era a outra pergunta? O jogador. É o Luizão. Estranhamente eu não vou falar no Jonas, é o Luizão, porque há momentos em que nós sentimos que é preciso uma voz de comando, é preciso um treinador dentro, uma voz que seja eco da voz do treinador, e o Luizão soube sê-la sempre. E há alguma figura para destacar? A grande figura, tirando a figura, o herói coletivo que são os adeptos, é o herói individual que é o Luís Filipe Vieira. Está feita a síntese do Pedro Ferreira e agora vamos ao António Bernardo. O jogo? Fácil, no conjunto dos 4 anos, para se ter chegado a este tetra, foi o jogo de Alvalade do ano passado, quando o Ederson vai para a baliza, Benfica ultrapassa o Sporting e depois nunca mais sai da frente do campeonato, num campeonato em que o Sporting se apresentava como também um poderoso candidato à vitória final. Ganhar em Alvalade, num jogo que ficou logo marcado inicialmente por o jogador Júlio César, neste caso, não poder jogar, que houve alguma perturbação nas hostes benfiquistas, é normal, porque o Ederson não jogava na primeira equipa. Esse jogo no conjunto de 4 anos é muito importante, claro, já como em termos marcantes, o Eusébio é eternamente marcante, porque tem uma simbologia diferente. Desde que ele faleceu... Há outro momento importantíssimo, é uma derrota por 3-0 com o Sporting aqui, em que o estádio dos últimos 20 minutos grita, eu amo o Benfica. Perdendo 3-0. E mostra que perdemos o jogo, mas ganhamos o campeonato aí também. Há pouco, deixa-me só dizer-vos que o Gaspar Ramos e o Bagão Félix diziam aí nesses mesmos lugares que o jogo de hoje foi o melhor do Benfica, não apenas deste ciclo dos 4 anos, mas de largos anos. Sim, é possível. Destacaram dentro do tetra, já agora só para dizer, para ajudar à diversidade de opiniões. É possível. Depois de ter enumerado esse jogo de Alvalade, que foi, na verdade, extraordinário, é o de hoje. É o de hoje porquê? Porque o Benfica está muito perto do título, mas há um peso muito grande ainda da eventualidade de, por exemplo, podermos ter empatado hoje o jogo aqui em casa e ir para o Bessa com uma hipótese de, na verdade, termos também empatar. Ou seja, este jogo é marcado porquê? Porque é uma vitória retumbante sobre uma grande equipa e é um jogo espetacular, uma exibição como há muito também não via. Depois, não vou ser muito criativo porque o Pedro, falando em primeiro lugar, abarca e bem... Não, porque é geral e não tem dúvida nenhuma. Podia ser o Feiza também, não foi respeito pelo Feiza, mas para chegar a 10 campeonatos, o Sporting precisou de 63 anos. Feiza, em 10 anos, consegue 10 campeonatos. O Feiza para mim é outro patamar. O Feiza para mim é a segurança. Eu sei que o Feiza está... Sim, mas o carisma de Luizão foi isso. Mas é o carisma mesmo. É a liderança, o capitão e depois aqui 2 coincidências. Aliás, uma coincidência e um caso. Que é a coincidência de estar junto ao Presidente desde que ele tomou conta do clube, tem-no acompanhado, são 2 companheiros de estrada. Companheiro de caminhada, como diz caminhada como Presidente, diz ele também. E depois, um jogador que tem sido alvo de outros clubes, nomeadamente os rivais, o quererem tirar do nosso meio há 4 anos. E curiosamente, porque atenção, o Luizão estar a mais no Benfica não é de agora. Na opinião deles é há 4 anos, já está velho e vai ser substituído. E quando é que o Luizão sai, eles é que falavam no problema do Benfica, quando para nós não era problema. O problema do Luizão foi este. Foi ajudar a ganhar um tetra, que é o único na nossa história. Depois, como isto tudo, também sem criatividade nenhuma da minha parte, porque era impossível termos chegado hoje aqui se não tivéssemos ao leme deste clube o Presidente Luís Filipe Vieira, que é indiscutivelmente um homem que penso que não vai ficar por aqui. Estamos em festa, não fechámos ainda para balanço, mas quando fizermos o balanço desta época, de certeza que
ele vai dizer assim, e agora vão de férias e vamos trabalhar para o Penta, porque isto não para por aqui. Ou 37. 37. Pois, o 37. Este foi o sexto título neste século, o sexto título de campeão do Luís Filipe Vieira. Por outro lado, há aqui outros dados, António, é que o Luís Filipe Vieira tem vindo aqui a quebrar uma série de maldições, de ciclos negativos. O Benfica não era bicampeão há 31 anos, sagrou-se bicampeão já neste ciclo. Não era tri há 39, foi tricampeão. Nunca tinha sido tetracampeão. Estava afastado das finais europeias há 23 anos, regressou duas finais europeias, e eu chego aqui às finais europeias porque o Benfica não conquista um troféu europeu há 55 anos, para chegar a este ponto que diz muito aos benfiquistas. Depois do sonho do Tetra, do regresso à hegemonia nacional, tem-se falado se o Benfica tem ou não capacidade para alargar fronteiras. Achas que está mais perto desse sonho, Pedro, começo por ti, de um troféu europeu? Eu há uns 2 meses estávamos neste mesmo estúdio depois de fazer um pós-jogo. E o Rui Vitória disse que a época acabava com o final da taça. E em tom de brincadeira eu corrigi o treinador do Benfica. Lá está a ignorância. É atrevida, e disse a época acaba na final da Champions. E tu perguntaste-me, acreditas mesmo nisso? E eu disse, lá no fundo não acredito, mas quero acreditar. Eu acho que quando começarmos todos a acreditar nisso, as coisas podem acontecer. Agora também é importante que tenhamos aqui uma coisa bem assente. Neste momento em que estamos a falar, eu estou a pensar apenas e só no número 37. 37. Acho que é o momento, este tetra é essencial, é importantíssimo. Consolida muito daquilo que é o nosso projeto, é o reerguer da águia, neste caso da Fênix, das cinzas. Mais um ano para garantir o título nacional, vamos ao Penta. E depois, se houver condições, vamos tentar atacar uma final ou umas meias finais da Champions. Neste momento em que estamos a falar, acho que o Benfica deve continuar a fazer boa figura na Europa, mostrar-se de forma digna, condigna, mas eu ponho as minhas fichas todas no Campeonato Nacional. Há muito tempo defendo isso. É preciso ainda continuar a dominar em Portugal para depois nos aventurarmos de facto num campeonato, ou seja, numa Champions. Nós não podemos esquecer, quando estamos a falar nas Champions, estamos a falar de clubes que têm um orçamento que às vezes chega a ser, é só um zero a mais, mas faz 10 vezes mais do que o nosso. Chega a ser pornográfico às vezes. Chega a ser, é um absurdo. No entanto, hoje eu estou a pensar no 37. Eu não falo em pentas nem em tetras. Tetras é porque o recorde. Há clubes a partir de uma determinada dimensão. Paulo, Benfica, Bayern Munique, e a partir daí... Não, o Benfica é o clube europeu das 10 ligas principais com mais títulos. Já aqui falámos disso. Quando ultrapassamos os 30, quando temos 3 estrelas na camisola, ultrapassamos os 30, tetras e pentas, é tudo muito giro, mas já batemos os 30, portanto já estamos quase a atingir os 40. Portanto, eu estou a pensar no 37. E hoje, quando o jogo acaba, o público da Luz cantou a plenos pulmões, Benfica, dá-me o 37. Portanto, estamos a festejar esta vitória, mas estamos já com os olhos postos no futuro. Eu lembro essa informação que na tabela de campeões nacionais das 10 principais ligas da Europa, para aqueles que só agora se juntam a nós, o Benfica lidera largamente esta tabela dos principais clubes europeus, com 36 campeonatos conquistados em Portugal. Anderlecht na Bélgica 33 é o segundo, o Real Madrid aparece em terceiro, tal como a Juventus, com 32 campeonatos. Falei de clubes internacionais, falei da dimensão internacional do Benfica. Tu que viste o Benfica campeão europeu, ainda menino, mas viste? Achas que será possível o Benfica alargar este horizonte para as conquistas internacionais? Quer dizer, o Benfica depois disso já andou por finais. Tem 10 finais europeias. Perdeu muitas finais, mas depois a situação desses orçamentos passou a ser muito mais distante do que é agora. Eu penso que é difícil, mas o Benfica ano passado deu um exemplo que um pouco de sorte contra o Bayern de Munique e fez 2 grandes exibições, podia ter chegado às meias finais, por isso tudo é possível, mas acho que cimentar primeiro o controle nacional, financeiramente poder deixar de vender os jogadores como normalmente vende, é normal que tenha que concentrar cada vez mais qualidade, mas num espaço de tempo, sei lá, de mais 3, 4 anos, é natural que o Benfica possa aparecer novamente numa final europeia. Mas se tiver sorte nos sorteios, quem sabe mais rápido, não é?
A noite já vai longa, mas a festa está para durar. Daqui a pouco vamos ter no Benfica 24 horas, hoje, já perto das 2 da manhã, todas as notícias ligadas ao Benfica que marcam a atualidade. Também no dia em que um português benfiquista, Salvador Sobral, venceu pela primeira vez para Portugal o Festival Eurovisão da Canção em 49 edições, uma noite histórica que tem sido acompanhada desde muito cedo, desde a manhã de 13 de maio na BTV. E já agora, meus caros, creio que é com toda a justiça, devemos dar aqui também um abraço à BTV, todos estes profissionais que estão aqui atrás das câmaras, que estão na Regi, que estão no Marquês de Pombal, que estiveram ao longo do dia a fazer um trabalho sensacional, servindo a BTV é tetra também. Desde que dá as transmissões. A coincidência, não é? Uma coincidência. Interessante. É o Eusébio que partiu, é a BTV a dar os jogos, há aqui um conjunto de coisas. É o Feiza também. E é o Santo Padre que foi hoje, parece-me quando chegou ao Vaticano, perguntou qual era o resultado, porque ele foi para lá, sabia que ia haver outro grande evento em Portugal hoje. Mais um trabalho que certamente orgulhou os benfiquistas e os assinantes BTV. Agradeço ao Pedro Ferreira e ao António Bernardo. Daqui a pouco vamos ter toda a atualidade. Já sabe, o Benfica já pensa para lá da festa na dobradinha. É que isto não acabou. O Benfica vai jogar ainda ao Bessa e depois do Bessa, dentro de 2 semanas, há a final da Taça de Portugal, onde o Benfica tem 25 troféus, procura o 26º e, atenção, procura pela 11ª vez na história uma dobradinha. É o que ainda está para vencer. Já a seguir, não perca a atualização de todas as notícias do Universo Benfica num dia que ficará na história como o dia do Tetra. Boa noite.